O sono do bebê de 0 a 3 meses é o tema da nossa aula de hoje. Essa fase maravilhosa do bebê, que são os primeiros 3 meses de vida. Os 3 meses de desenvolvimento intenso que o bebê tem, que não é esterogestação, tá? Aqui eu não trabalho com essa teoria da esterogestação, eu não acredito nela. Eu acredito em outras formas de educar e conduzir a rotina de um bebê. Mas se você chegou aqui agora, se está vendo essa aula gravada, essa é a 5ª aula da jornada Sono Amável. E temos mais 4 aulas gravadas no meu Instagram que você pode ver, tá? Sejam bem-vindas. O Instagram vai ver umas pessoas aqui. Vou beber uma aguinha. Ai, eu tranquei a porta, eu espero que não dê problema com a internet. Vou escrever o tema da aula aqui. O sono do bebê de 0 a 3. Eu amo falar sobre esse tema. Boa noite, Jaque. De 0 a 3 meses. Aí quem tiver alguma dúvida sobre o sono do bebê no decorrer da live, pode perguntar. Vou arrumar meu cabelo aqui. Hoje eu tô cabelo mais cacheado. Meu cabelo, vocês estão vendo, né? Meu cabelo ele é de Luca, da ele tá de um jeito. Aí, ó, olha só, gente, as minhas anotações. O que a Maria fez com as minhas anotações, ó? Eu deixei o meu caderninho aqui e ela veio e deixou a assinatura dela no meu caderninho. Vamos lá, enquanto as pessoas vão entrando aqui para conversar com a gente sobre o sono do bebê. Mandar a live aqui pra Paloma, que foi sorteada para receber o livro. Vamos lá. Então, gente, o sono do bebê, né, quando ele nasce, é um soninho mais imaturo mesmo. Mas isso não significa que esse bebê não possa dormir bem. Todo bebê, ele precisa dormir bem. Tanto que o sono do bebê, assim que ele nasce, né, recém-nascido, ele tem uma alta necessidade de sono. Ele dorme ali de 15 a 20 horas por dia, assim, no ciclo de 24 horas. Então, ele fica acordado 4 horas, mais ou menos, assim, é um intervalo ali mesmo de 20 minutos, 20 a 30 minutos entre cada despertar. E essa é a janela de sono, né? O tempo que esse bebê suporta estar acordado. É um tempo ali de 20 a 30 minutos. Então, a mãe, ela acha que o bebê ele é muito sonolento, né? As mães falam pra mim, Laura, eu nunca sei a hora de colocar meu bebê pra dormir, porque ele tá sempre cochilando, parece que ele tá o tempo todo com sono. Parece que ele tá dormindo o tempo todo. E é porque, assim, é natural que eles sejam sonolentos, que eles mamem com mais frequência. Mas a gente precisa ir conduzindo já a rotininha do bebê desde sempre. As mães me perguntam, Laura, quando eu começo a fazer a rotina de sono com o meu bebê? Aí eu falo, desde o primeiro dia de nascido. A minha blusa aqui, desde o nascimento, você já pode começar a fazer a rotina de sono com o bebê, né? E aí a gente tem algumas coisas que eu anotei, né? Algumas perguntas. Então, o bebê já pode ter rotina desde o nascimento. A gente não precisa esperar o bebê fazer 1 mês, 3 meses para criar uma rotina com ele. Mas é assim, você tem que criar a rotina certa pro seu bebê, porque às vezes você quer criar uma rotina que não tá certa pro bebê. Por exemplo, você não coloca ele para dormir a hora certa, você deixa ele acordado por horas, estimula demais. Então essa rotina não tá certa. Aí muitas mães me falam, boa noite, Gi, boa noite, Beatriz. Muitas mães me falam, não, Luara, meu bebê ele tem rotina, mas ele não dorme bem. Aí eu não sei onde eu tô errando, porque o meu bebê tem rotina, mas ele não dorme bem. Então significa que essa rotina que o seu bebê tem não está alinhada para as necessidades básicas dele, né? Porque um bebê que tem rotina, uma rotina boa, não deveria estar acordando a noite inteira, né? Deixa eu tomar um golinho aqui. Pior que eu tomo café, ó, sai meu filtro. Eu tô tomando café, gente, porque eu não ficar dormindo aqui. Tá corrido, mas vai dar tudo certo, né? E eu tô achando uma coisa engraçada. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu tenho vivido sempre... É como se eu estivesse correndo contra o tempo. Eu tô sempre 1 hora adiantada. Por exemplo, a live aqui era às 9, às 8 já tava tudo bem encaminhado para as lives às 9.
Assim, eu já tinha preparado meu ambiente, eu já tinha preparado a aula. Aí, por exemplo, a gente tem um compromisso 1 hora, meio-dia já tô tudo encaminhado para ir, né? Para não, também contando o tempo de chegar até esse compromisso. Por exemplo, tem a missa às 10 da manhã, 8 da manhã a gente já tá, né, alinhando tudo para poder sair. Eu não sei se isso é coisa de família grande, porque é muita gente para organizar, muitos imprevistos que acontecem, mas eu tô observando isso, que eu tô sempre adiantando 1 hora. É como se eu não tivesse essa hora, eu tô vivendo a próxima. Uma coisa engraçada que eu tô passando aqui. Enfim, depois eu explico mais. Mas aí, pensando, né, o bebê já pode ter rotina, eu anotei aqui, né, como é o sono do bebê até os 3 meses. Então, até os 3 meses, vocês sempre vão ouvir falar por aí que o bebê tem um sono mais leve, mais imaturo. E muita gente vai falar que por isso não se deve fazer educação de sono, não se deve fazer rotina, mas eu não concordo com isso. Porque assim, o bebê ele tem um sono mais imaturo mesmo, porque ele ainda não produz melatonina por conta própria. O organismo dele não produz, ainda não desenvolveu essa parte, mas ele recebe a melatonina pelo leite materno. E mesmo se esse bebê não for amamentado pelo peito, o organismo dele produz uma pequena quantidade de melatonina também. E depois dos 3 meses começa a produzir maior quantidade, né? E o que ajuda a ordenar esse hormônio do bebê de 0 a 3 meses? O que ajuda é o bebê que é exposto ao sol pela manhã e exposto ao escuro à noite. Então, aí tem muita mãe que acende a luz para atender o bebê na madrugada. E aí, à noite, é uma agitação na casa, o bebê dorme na sala, no carrinho, no meio da bagunça. E aquela luz que o bebê vai olhando vai prejudicando a produção da melatonina no organismo dele. Então, ele acaba não conseguindo ter um sono de qualidade por causa disso, porque os hormônios estão desordenados. Então, é muito importante que com o bebê até 3 meses, que ele tenha um tempinho de sol pela manhã. Isso é até bom pra ele. Não precisa ser um sol direto nele, pode ser indireto, né? Às vezes até um solzinho na perninha, assim, não tem problema ter um sol nas perninhas do bebê. Eu sou dessas do sol. Eu sei que hoje a recomendação da OMS é que os bebês não tomem sol até 6 meses. Eu não sigo essa recomendação, eu não vejo sentido. É porque, assim, eles falam que não tem como mensurar o nível do sol que vai fazer bem ou mal pro bebê. Mas principalmente na época que a gente vive, que os bebês ficam tão doentes, que é tanto antibiótico que esses bebês tomam, precisa sim de sol. Porque o sol cura mais de 1000 doenças. O sol é uma coisa incrível, ele é fonte de vitamina D. Claro que tem que ser de uma forma, né, controlada. Mas eu não acredito que não dar sol num bebê vai deixar ele mais saudável. Isso é uma coisa que eu vejo que não tem sentido nenhum. Enfim, então é importante que passe por essa fase com o bebê de 0 a 3 meses de ordenar o ciclo circadiano dele. É esse reloginho interno que todo mundo tem. Todo mundo tem esse reloginho que funciona baseado na luz, né? E os nossos hormônios, por exemplo, conforme vai chegando a manhã, a gente vai parando de produzir melatonina, nosso organismo. E conforme vai chegando a noite, a gente começa a produzir mais melatonina para dormir e depois para acordar o cortisol, né? Então, o ideal seria a gente acordar com o sol, né? Começar o dia assim que o sol nasce e terminar o dia e dormir assim que o sol se põe. Esse é o mais saudável pro ser humano, né? Mas a gente que não vive uma vida assim tão simples consegue seguir essa regra, a gente não consegue, né? E a gente ainda consegue ter um pouco de saúde, mas não 100%. Então, outra coisa que eu anotei aqui, quantos despertares é normal que um bebê até 3 meses tenha? Não é normal nunca que o bebê fique acordando a noite inteira. Não é normal que o bebê fique acordando a noite inteira. Os despertares, por exemplo, a maioria vão ser por fome, né? Que normalmente até os 3 meses os bebês ainda precisam ingerir calorias na madrugada, então precisam mamar. Mas é muito importante que durante a rotina do dia ele mame certinho, porque senão ele vai compensar mamando na madrugada. Ele precisa dessas calorias, entendeu? Então, por exemplo, muitos bebês recém-nascidos começam a trocar o dia pela noite. Dorme umas 5 horas durante o dia, faz uma soneca de 4 horas, de 3 horas e meia, passa todo esse tempo sem mamar. Então, esse bebê com certeza vai dormir mal à noite. Depois à noite, ele vai acabar acordando de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas para mamar, porque ele dormiu demais de dia. Então, uma orientação muito bacana é acordar o bebê a cada 3 horas da soneca dele para dar mamar.
E mesmo se ele voltar a dormir depois, não tem problema. Faça sempre o ritual do arroto, coloca ele pra arrotar. Depois coloca ele pra dormir de novo. Mas assim, não pode deixar o bebê dormindo o dia inteiro. Não é nem por conta de dormir, é mais por não estar mamando, não estar recebendo as calorias que ele precisa. E assim, não é normal também sonequinhas hiper curtas. Tipo assim, fez 20 minutos e acordou e você não coloca ele pra dormir de novo. Esse bebê vai ficar muito cansado. É importante que, se fizer uma sonequinha de 20 minutos e ele acordar por algum desconforto, né? Às vezes tem um arroto preso, às vezes tem um arroto preso, às vezes tem gases, né? Ou tá com vontade de fazer cocô, o bebê acaba sendo acordado dessa soneca. Aí o que tem que ser feito? Você vai, se o bebê já mamou uma boa mamada, não precisa dar mamar de novo. Acalma o bebê no colo, devolve pro berço. É muito comum que eles tenham um soninho mais leve, que eles resmunguem muito. Então, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente é um pouquinho desesperada. O bebê dá um resmunguinho, a gente já corre e quer pegar o bebê. Mas às vezes ele tá só, tá ali dormindo, tá resmungando. Ele tá trocando o ciclo de sono, que é mais ou menos a cada 40 minutos, tá trocando. Então ele dá um resmunguinho e volta a dormir. Ele solta um pum, às vezes faz uma força e solta um pum. Sabe? Nem sempre é uma coisa que a gente precisa intervir. Muitas vezes eles vão conseguir sanar ali aquela coisa que eles estão fazendo ele acordar e vai voltar a dormir o soninho. Então a gente que é mãe, principalmente mãe de primeira viagem, a gente tem que aprender a observar um pouquinho mais. Observa mais o seu bebê assim, sem tanto desespero, sabe? Sem tanto medo, sem tanta insegurança. Se ele tá dormindo e deu uma resmungadinha, observa. Vê se ele não volta a dormir. Observa, vê se ele não tá tentando às vezes soltar um pum. Aí não, na hora ele acordou mesmo, tá chorando. Pega no colo, acalma, vê se precisa mamar. É natural que assim, nos primeiros dias os bebês, alguns tenham necessidade de mamar a cada 2 horas, 1h30. Outros já fazem ali um ciclo de 3 horas sem mamar. Mas é bem importante que façam boas mamadas, mamadas efetivas. O que é uma mamada efetiva? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? É uma mamada mais longa. Não só mais longa, mas que o bebê engole todo o leitinho ali e você vê que ele tá bem saciado. Muitas vezes o bebê acaba dormindo no meio da mamada, mas ele não mamou nem 2 minutinhos. Aí você pode ver se ele não precisa mamar mais. E o que é uma mamada não efetiva? É o bebê que fica meio que assim, fazendo esse... Minha mão tá suja de batom. Fica fazendo esse movimento assim, que na verdade ele não tá engolindo, ele tá só se acalmando, né? Fazendo um movimento de sucção. E assim, é natural que eles façam isso também, mas quando você perceber, você tira. Porque senão se torna um hábito que vai atrapalhar bastante o sono do bebê. Não é tanto dormir mamando que atrapalha, mas é dormir com esse movimento. Fazendo assim, sem estar engolindo essa mamada não efetiva. Então, se você quer ter um bebê que cresce dormindo bem, é bom que você tire esse hábito. Mamou, viu que o bebê mamou tudinho certinho, leitinho. Tira o peito, faz o ritual do arroto, que eu sempre ensino as mães na minha consultoria de sono. Aí faz o ritual do arroto, coloca o bebê no berço. E uma dica master que alguns bebês, né, eles preferem... Deixa eu tomar uma água aqui. Eles preferem mais elevação, por isso que o bebê gosta tanto do colo. Eles gostam de estar mais elevados, porque o bebê até 6 meses tem um certo refluxo fisiológico. Esse refluxo fisiológico é que ainda não está completamente desenvolvida essa parte digestiva dele. Então, o leite meio que volta. Ele não engole o leite e vai rapidamente para o estômago, fica voltando. E muitos bebês têm esse refluxo fisiológico, que às vezes não chega a vomitar, né, o leite, como é um refluxo mais sério, que às vezes precisa de medicamento. Esse refluxo não acontece isso. Mas ele é um refluxo que incomoda o bebê, porque o leite fica voltando. Aí o que você tem que fazer? É por isso que é tão ruim o bebê dormir mamando, por causa desse refluxo fisiológico que prejudica o sono. O que você tem que fazer? Fazer sempre seu bebê arrotar. Mesmo que ele não arrote, você faz um ritualzinho com ele, de deixar ele na vertical, para descer o leite e depois você coloca ele para dormir, sabe? E você fazendo sempre igual, tendo um ritual, o bebê ele vai aprender, ele vai associar, ele vai ter essa boa associação que com o ritual ele tá pronto pra dormir, ele já sabe que vai dormir. Igual que o meu José tá com 9 meses, ele sabe que a gente limpou, trocou a fralda, foi pro quarto escuro, às vezes ele vai mamar um pouquinho, depois ele vai acordadinho pro berço dele, vai fechar o olho e vai dormir. Ele já sabe que esse é o ritual de sono dele. E aí eu vou ninar ele um pouquinho no colo,
Uma coisa rápida, assim, 1 minutinho. E vou colocar ele lá. E não é uma coisa assim, sem conexão. Eu não coloco, ele fica berrando no berço pra dormir. Eu não coloco, é porque ele já tem autonomia desde sempre, desde o nascimento ele tem autonomia. Então, para ele é muito natural isso. Mas se o seu bebê não tem essa autonomia, porque ele perdeu uma informação que pouca gente sabe, que todo bebê sabe dormir sozinha, porque é natural que o bebê adormeça. O bebê dormir é uma coisa completamente natural, que ele já nasce sabendo, né? Vou arrumar meu cabelo aqui. O bebê já nasce sabendo dormir. Todo bebê nasce sabendo dormir, tá? Mas ele vai perdendo os hábitos e aí vai precisando cada vez mais de indutores de sono. O que é um indutor de sono? Ficar sendo balançado até dormir, sendo balançado na rede, sendo no carrinho, sendo balançado no carrinho, mamando, bebê que dorme apenas mamando, ou bebê que dorme... Às vezes tem uns hábitos bem estranhos, né? Que tem bebê que só dorme pegando na pinta da mãe, uns bebês mais velhos. E assim, tudo isso são indutores de sono, que na verdade eles deveriam fazer parte apenas do ritual de sono, mas eles acabam fazendo o bebê dormir completamente, e aí acaba prejudicando a fisiologia do sono. Todo bebê precisa dormir bem, não é natural que o bebê não durma. Isso é uma coisa errada que colocaram na cabeça das mães, que é natural que o bebê não durma, que é natural que a mãe não durma. Por exemplo, um bebê de 3 meses, quantas vezes ele tem que acordar? Pensando que ele aguenta, né, de 5 a 6 horas em jejum sem mamar, então ele poderia mamar no máximo 2 vezes na madrugada, acordando ali a cada 5 ou 6 horas, né? Por exemplo, dormiu às 8, aí mama às 11, depois vai mamar 4 da manhã ou 5 da manhã, entendeu? Então ele aguenta ficar todo esse tempo sem mamar, ele não precisa mamar a noite inteira. Se o seu bebê tá mamando a noite inteira, não é por fome, é por hábito. Ele tá se habituando a dormir mamando. Então, ele precisa de volta daquela associação dele para voltar a dormir. Porque o bebê sempre quer de volta aquela associação que ele dormiu, entendeu? Então, ele vai estar sempre querendo adormecer de volta mamando se ele dormiu. Principalmente no início do sono noturno. Se o seu bebê no início do sono noturno dorme mamando, depois ele vai querer mamar de novo. Vai querer mamar de novo, entendeu? Então, o sono do bebê de 0 a 3 meses, ele é mais imaturo, mas não significa que o seu bebê não possa dormir bem, né? E o que acontece também, assim, muitos bebês dormem bem os primeiros 3 meses, então se o seu bebê tá dormindo bem, beleza, mas depois dos 4 meses a coisa desanda. Não é culpa do salto, tem até a nossa live sobre o salto, você pode ver lá que você vai entender que essa história de salto aí não é bem assim. E não é culpa do salto de desenvolvimento, é culpa da associação de sono. A maioria dos casos é o pilar comportamental, que envolve as associações. É claro que a gente tem o pilar emocional, psicológico, fisiológico, que muitas vezes é o organismo do bebê que está ali desordenado por causa dos hormônios. Mas a questão depois dos 4 meses que o bicho pega, que aí o bebê tá com uma rotina errada, começa com aquela associação muito forte, porque o bebê tá assim aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas acontece que ele tá treinando novas habilidades, mas ele também entende, ele começa a entender, ele tem um desenvolvimento neurológico tão avançado que ele começa a aprender, ele entende, para dormir eu preciso do meu mamar, para dormir eu preciso do colo, então quer dizer que eu só vou dormir se for assim, eu não consigo dormir sozinho. Ele perdeu aquela autonomia que ele nasceu com ela. Todo bebê nasce com autonomia de sono, sabendo se adormecer sozinho, né? E sem chorar. Todo bebê tem essa habilidade, mas eles perdem. O que pode influenciar nesse processo? Questões de saúde, né? Um bebezinho que não sofre de cólica, não tem alergia alimentar, porque eu vejo a maioria dos casos de bebê que choram muito de cólica, aquela cólica, aquele bebê que chora, ele provavelmente tem alguma alergia alimentar. Ele tá com o intestino ali precisando tomar um probiótico, ele tá precisando desinflamar, por conta também, né, de tudo aí que os bebês passam. E aí depois, sempre analisa isso. Amanhã o tema da nossa live vai ser o choro do bebê, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, essa questão de cólica, gases, refluxo, mas eu não vou me estender muito nesse tema aqui agora. Mas a questão
o bebê que sofre de cólica, gases, refluxo, isso pode atrapalhar o soninho dele, com certeza, mesmo que seja ali um refluxo fisiológico. Eu tô atendendo uma mãe na consultoria de sono que o bebê ele tem muitos arrotos e a mamada tá sendo um pouco conturbada. E eu também passei por isso. Eu tinha muito leite, o meu bebê sugava muito rápido, engasgava muito, toda hora engasgando, dava sempre um susto em mim. E aí, mas mesmo assim eu consegui desenvolver a autonomia de sono com ele. Desenvolver não, né? Manter. Porque a autonomia de sono é uma coisa que o bebê já nasce com ela. A gente só precisa manter esse bom hábito para o bebê. E aí eu mantive, mesmo ele tendo essa dificuldade de mamar, de arrotar. Algumas vezes ele fazia uma sonequinha mais curta, eu ia lá, fazia ele dormir de novo, ajudava ele a adormecer de novo, sempre acolhendo. Nunca precisei deixar ele chorando, sempre acolhendo ele. Mas a questão é, atrapalha um pouquinho o processo, mas não significa que o bebê não vai poder dormir com autonomia, porque ele tem esses probleminhas, sabe? É você sabendo organizar a rotina, você sabendo que você tem que assumir o controle. Não pode deixar a rotina, o bebê decidir a rotina, porque o bebê não sabe o que é melhor pra ele. Ele não sabe que ele tem que ingerir calorias a cada 3 horas durante o dia. Também, para não perder peso. Para não perder peso além do limite que ele deve perder, né? Principalmente ali no primeiro mês. Você que sabe que o bebê precisa tomar a luz do sol pela manhã para manter o organismo dele com os hormônios certinho. Então você tem que saber qual a rotina adequada para o seu bebê. Então não adianta você achar que o bebê tem que escolher, saber isso que ele não sabe. A gente tem que ensinar os nossos filhos desde bebezinhos, né? Os bebês e as crianças não sabem o que é melhor para eles. Então, muitas vezes a mãe fica... Ai, o pescoço tá doendo aqui. Muitas vezes... Voltou? Estão me ouvindo? Tá com a conexão baixa aqui, mas estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ah, tá. Então, assim, muitas vezes a mãe, ela fica muito focada em seguir sinal de sono. Ah, mas eu espero meu bebê bocejar pra colocar ele pra dormir, Luara? Eu espero meu bebê ficar coçando o olho, ficar com o olho vermelho. Eu não aconselho você ficar esperando sinal de sono do seu bebê. Porque os sinais de sono, eles enganam muito. Tinha igual até uma mãe que eu atendi também na consultoria de sono, que ela falava pra mim, não, Luara, eu coloco ele pra dormir toda vez que ele boceja. Aí eu falei, não fica colocando ele pra dormir toda vez que ele boceja, porque... o bebê bocejar muitas vezes não significa que ele já está pronto para dormir, sabe? Não é porque ele tá bocejando que ele tá realmente na hora de dormir. Porque pro bebê dormir, ele tem que estar com aquele hormônio adenosina, que é o hormônio do cansaço, que dá a pressão de sono, né? Que esse hormônio causa aquela pressão de sono. Essa pressão de sono que faz o bebê adormecer e ter um sono bom. Se ele não está com pressão de sono suficiente, ele tem um sono levinho, assim, dorme 10 minutos e acorda, porque ele não está com pressão de sono suficiente, não está cansado o suficiente. Então, mesmo que ele boceje, mesmo que ele pareça com sono, às vezes não é hora ainda do bebê dormir. E como que você sabe isso? Principalmente se você fica, às vezes, fazendo seu bebê dormir meia hora. 1 hora no quarto com seu bebê dormir, com aquele ruído branco tocando no quarto escuro. Não precisa ser assim, você não precisa viver essa rotina o dia todo fazendo seu bebê dormir. Não tem que ser assim. Por isso que é tão importante a gente entender sobre o sono do bebê. Entender o que é normal, o que não é. O que eu tenho que fazer para fazer o bebê dormir no ritual. Como que eu acalmo meu bebê. E tudo isso eu ensino na consultoria de sono, que eu tenho uma consultoria, pode ser uma consulta avulsa, sem acompanhamento ou com acompanhamento. Então, se você quiser saber sobre a consultoria, é só você chamar no link da bio, tá? Aí você pode ter um acompanhamento comigo, que eu vou entender o seu caso particular para organizar o soninho do seu bebê. Aí nessa consultoria, eu tenho a opção de acompanhamento por 15 dias ou 30 dias, ou a consulta avulsa, né? Eu vou tirar a fotinho de quem tá aqui comigo, porque quem ficar comigo aqui até o final, eu vou sortear o livro, o meu livro, né? Que ele é R$97 esse e-book. É um livro digital que eu ensino passo a passo para você educar o sono do seu bebê. Tem os modelos de rotina lá por idade. Então, se o seu bebê tem 1 mês, 2, 3, 4, 5... até 18 meses tem lá. E no outro material tem até 3 anos também, modelos de rotina. Não é que você tem que seguir aquela rotina à risca. Ela é um guia para você. Porque você tem que descobrir a janela de sono do seu bebê, que é o tempo que ele suporta estar acordado.
A quem faz a consultoria também recebe esse guia. Não, mas esse guia também tem no livro. Nesse livro que vocês vão ganhar, que vão ser sorteadas depois. Ele também tem esse guia, que, por exemplo, o seu bebê de 5 meses, quanto tempo tem que ficar acordado? Quantas horas de sono ele precisa de soneca? Quantas horas de sono noturno? Claro que cada bebê é único, que nenhum bebê se enquadra, todos os bebês do mundo vão se enquadrar numa tabela, claro que não. Mas ela é um norte pra gente saber o que tá normal ou não, é igual os marcos de desenvolvimento. A gente tem os marcos de desenvolvimento, a gente sabe que o bebê até 9 meses tem que engatinhar pelo menos, até 1 ano. Se ele não engatinhar, talvez ele precise de uma fisioterapia, de alguma ajuda, de mais estímulos. A gente sabe que o bebê até 1 ano e meio tem que andar. Se ele não andar até 1 ano e meio, ele precisa de incentivo, de, né, desenvolver essa parte motora dele. Alguma coisa aí atrasou nesse processo. Então, claro que cada bebê vai ter o seu tempo de desenvolvimento, o seu ritmo. No sono não é diferente. Mas a questão tem os parâmetros que a gente seguia, né, para saber o que está dentro da normalidade e o que não está. Então tá. Aí é a questão de quantas vezes despertar. O bebê até 3 meses vai despertar ali 2 vezes. Com 4 meses, os bebês, pasmem, poderiam dormir 7 horas seguidas. Mas aí acontece que muitos bebês, por estarem com uma rotina desajustada, ficam acordando a noite inteira. Não precisaria. Com ajuste de rotina e bons hábitos, esse bebê dormiria bem. Pelo menos aí 7 horas seguidas ele dormiria à noite. E depois, deixa eu lembrar, com 5 meses, se eu não me engano, é de 7 a 10 horas seguidas. Com 6 meses já entra em 12 horas de sono. O bebê, principalmente ali após estabelecer a introdução alimentar, o bebê que está comendo já os sólidos, né? Aí começa a dormir 12 horas. Aqui na minha experiência, depois do primeiro filho, eu tenho 4 filhos, né? Só o meu primeiro filho que deu mais trabalho para dormir, porque eu fazia tudo errado com ele. A questão a falar qual seria a idade... Lu, em questão a falar qual seria a idade. Isso eu não entendi. Em questão a falar qual seria a idade. Ah, falar. Começar a falar, né? O bebê precisa começar a falar a partir de 9 meses. Começar a falar mamã, papá. As primeiras palavrinhas que o bebê fala. A fala do bebê, ela é assim, ó. Ela começa com uma sílaba e depois ela vai aumentando. Primeiro o bebê fala mã. Depois ele fala mamã. Depois ele fala mamãe. Depois ele começa a falar frases com 2 palavras. Mamãe dá. Mamãe quer. Tipo assim, ou eu quer. Papai... papai dá. Tipo assim, o bebê vai ali com 1 aninho, mais de 1 ano, o bebê já vai falando frases com 2 palavras. Tipo assim, olha a lua, né? Ele fala 2 palavras, olha a lua. Mas a fala do bebê tem que começar a partir dos 9 meses. E ali, a partir de 1 ano, eles têm a capacidade de aprender muitas palavras. Eu sei que 1 aninho do bebê é uma janela de oportunidade para você ensinar novas palavras para ele. Como que você ensina palavras para um bebê? Você pega um livrinho e fica mostrando as imagens. Fala, olha aqui a lua. O gato, como que o gato faz? Miau. Por isso que é legal esses livros de animais realistas, que até eu mostrei esses dias no store. Como que a vaca faz? Mu. E aí a criança repete, mu. Como que o pintinho faz piu-piu, aí a criança fala piu-piu. Então precisa de estímulo também. Aí é hoje que a gente tem essa geração de bebês que ficam nas telas. Piora tudo, né, Gi? Não vai deixar sua bebê na tela. Principalmente se ela tiver menos de 2 anos. Sim, menos de 2 anos, gente, o ideal seria 0 telas. Mas eu sei que nem sempre é possível, que às vezes a gente quer estender uma roupa, o bebê tá chorando, a gente quer fazer uma comida, o bebê tá chorando. Por isso que eu falo que a rotina é tão importante. Sabe? Maitê tá começando a falar agora mamãe e papai. Quanto tempo que ela tem? Mas é 1 ano e meio, né? Mas é assim, cada bebê vai ter o seu ritmo também. E o seu tempo em relação à fala. Aqui a Maria Luísa, ela demorou, minha terceira filha. Agora que ela tá falando mais. Mas agora ela tá desenvolvendo bem. Alguns bebês vão encaminhar depois de 2 anos. Quase perto de 2 anos. Mas assim, tem que estar falando antes algumas palavras. Não é normal que com 2 anos a criança não fale absolutamente nada. Não é normal isso. Fico pensando se é preguiça ou precisa de ajuda mesmo. Eu acho que toda criança precisa de estímulo, né? Estimular, assim, coisa de 20 minutos por dia.
de estímulo, cantar musiquinha junto com ela, você ler pra ela em voz alta, tudo isso ajuda. Mas alguns temperamentos eu vejo que, por causa da personalidade, demora mais pra falar. Mas não é normal que não esteja falando nada, sabe? Tem que estar tentando falar, tentando se comunicar, tem que falar. E as telas prejudicam muito nessa parte. Por isso que bebê com menos de 2 anos, 0 tela. Aí a pessoa fala, eu não consigo fazer nada, fica chorando. É porque ele provavelmente não tá com uma boa rotina ajustada. Tem que ajustar a rotina. Passeio ao ar livre pela manhã, à tarde, soneca, se for com mais de 2 anos, né? Um tempinho de leitura, um tempinho de tapete. A autonomia ela é tão boa que ela também dá autonomia para o bebê brincar. Então, esse bebê que tem autonomia para dormir, ele também tem para brincar. E nesse tempo que o bebê brinca sozinho, você cuida das suas coisas, sabe? Por isso que é tão importante isso. No meu primeiro filho, eu não tinha essa rotina boa. Agora eu tenho, é muito melhor. Tanto que eu falei, né? Hoje meu bebê dormiu 6 horas de soneca. O José dormiu 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. E assim, eu falei, eu não vou acordar ele hoje, porque ele tá meio gripadinho, mas normalmente eu acordo. E ele foi dormir agora às 9. Então ele tá num ritmo assim de ficar 3 horas acordado, dorme 3 horas, fica 3 horas acordado, dorme 3 horas. E ele depois dorme 12 horas de sono. Então ele é um bebê com alta necessidade de sono, sabe? Mas agora ele tá com os dentinhos nascendo, ele tá gripado, então o sono dele tá mais conturbado. Porque tá acordando tossindo, sabe? Então eu sei que é uma fase. E eu mantendo a autonomia dele, vai voltar ao normal. Eu não me desespero, sabe? É por causa disso, dessa fase que ele tá passando. E também a questão que ele tá ficando sentado no berço, que é um marco de desenvolvimento, não é salto, né? Eu coloco ele pra dormir, ele senta. É muito engraçado essa fase. Então você coloca o bebê pra dormir e fica em pé, olhando pra sua cara lá, o bebê em pé, e você não vai dormir. E é triste, é muito triste quando... por causa da falta de autonomia nesse momento, né? Eu também tô atendendo uma mãe na consulta de sono, que às vezes ela coloca o bebê já dormindo no berço, e aí o que acontece? Ele acorda e levanta e fica olhando pra cara dela. Por isso que é tão bom que o bebê tenha autonomia, que ele adormeça sozinho, porque ele vai pro bercinho, mesmo que ele quiser pular no berço, levanta, senta, ele vai saber que ele vai dormir, que uma hora ele tem que dormir ali, que ele vai adormecendo sozinho. E essa autonomia só tem benefícios, né? Você não tá abandonando o seu bebê. Tem muita gente que pensa, não, autonomia de sono é abandonar o bebê. Não, você está desenvolvendo algo que o seu bebê já nasceu com isso. Dormir é uma coisa natural. Ninguém precisa de ajuda para dormir. A gente precisa do quê? De conforto, se sentir seguro. O sono envolve isso, envolve segurança e conforto. Por exemplo, a gente não consegue dormir se a gente tá com uma sensação de ameaça. Se você tá, sei lá, numa floresta, você sabe que tem umas onças andando, você não vai conseguir dormir com tanta facilidade. O seu cérebro não vai desligar. Então, isso que acontece com o bebê. O bebê que não tem autonomia, o cérebro dele fica alerta, porque ele acorda e fala, onde que eu tô? Ele dormiu num lugar, acordou em outro. Então, autonomia, gente, só tem benefícios. Eu tô falando tanto isso porque eu também não acreditava. Eu fui tanto assim enganada pelas teorias doidas aí, tipo neurocompatível, né, que traz umas coisas doidas, que assim, que tira a tranquilidade da nossa maternidade, torna tão pesado. E aí, então, o José dormiu 6 horas hoje. Quanta coisa eu não consegui fazer. Eu nunca vou precisar deixar esse menino vendo um desenho de babá pra eu poder lavar uma roupa, limpar o chão, porque ele dorme bem, entendeu? E com a minha terceira, ele é o quarto. Com a terceira filha, a mesma coisa. Com a segunda filha, a mesma coisa. Ela ainda tinha associação, mas ela fazia boas sonecas, dormia bem à noite. Acordava umas 2 vezes, porque não tinha autonomia, né? Mas aí depois eu me tornei consultora de sono, então eu falei, eu vou fazer certo agora. E naquela época eu até tinha pensado, na minha segunda filha, eu até tinha pensado em fazer uma consultoria. Quando eu descobri que existia isso, né? Aí eu me arrependo de não ter feito. Porque realmente eu penso que seria um investimento que teria me economizado tanto tempo, tanto estresse, nossa. Porque eu ia ter educado o sono da minha filha na época certa. Eu teria ensinado ela, eu teria tido mais tempo para cuidar dos outros filhos enquanto ela estava dormindo ali. Não precisaria ficar no quarto com ela até ela dormir. Então é uma coisa que pra gente que tem mais de um filho, é perfeito, né? Ganha muito tempo. Mas aí falando do sono do bebê de 0 a 3 meses, né? Então, algumas coisas. Não tem esterogestação. O bebê não chora porque ele está em esterogestação, porque ele está sofrendo porque ele nasceu. Não existe isso. Eu sei que é uma teoria também muito divulgada aí, esterogestação. É uma teoria que muita gente
leva como verdade. Eu também acreditava que era uma verdade, uma coisa, nossa, realmente existe. O bebê tá chorando que ele tá em estrogestação, ele tá sofrendo porque ele nasceu e ele quer voltar pro útero. E igual salto de desenvolvimento, eu também achava que realmente existia, mas não existe. A questão é, o bebê de 3 meses, é claro que ele é um bebê que precisa de todo colo, de todo conforto, de todo amor. Ele precisa se sentir muito amado, acolhido, ele precisa ter todas as necessidades básicas atendidas. E isso acontece através da rotina. Quando a gente tem a rotina, a gente sabe o motivo do choro do bebê. A gente sabe se o bebê tá chorando de dor, de sono, de fome. A gente sabe tudo, porque a rotina traz essa segurança pra gente. Por exemplo, você sabe que o seu bebê já mamou ali, fez uma mamada de 20 minutos. Então ele não tá mais com fome. Se ele chorar, não é fome. Se ele chorar, provavelmente é dor. Tá com gases, tá com o arroto preso. Ou é sono. Aí você vai por eliminação. Tá, ele já mamou, tá, pode estar com gás, mas ele tá com sono. Então eu vou colocar ele pra dormir. Aí depois ele acorda, você vai dar mamar de novo. Pronto, mamou. Se ele chorar de novo, você sabe que não é fome. Porque o bebê já mamou. O bebê não tem que mamar toda hora. Não é todo choro do bebê que é fome. Isso também é um grande erro aí, que muita gente da livre demanda fala. Ah, o bebê chorou, você dá mamar. O bebê chorou, você dá mamar. Não faça isso. Não é todo choro do bebê que é fome. Né? Pode ser dor, frio, tédio. Ele não tá gostando de ficar na mesma posição. O bebê vai chegar nos 3 meses, ele não quer ficar só deitado. Ele quer ficar mais elevado. Né? Uma outra coisa é o berço, né? O ambiente de sono. Uma mãe que também começou a construir esses dias, ela faz a bebê dela dormir na sala, no sofá, e com a luz mais acesa, assim, não tá totalmente escuro. Aí eu falei pra ela, não seria melhor você tentar no quarto, deixar mais escurinho? Ou se não der no quarto por algum motivo, aí faz na sala, mas busca deixar mais escuro, porque é difícil pro bebê, ainda mais uma bebê de 6 meses, dormir com claridade. Ela fica muito estimulada, ela quer ver as coisas. Para um bebê com menos de 3 meses, às vezes é mais fácil ele adormecer mesmo no claro, porque o sono dele ele tem uma necessidade de dormir mais rápido, aquela pressão de sono, e ele não fica tão estimulado com as coisas, mas mesmo assim, soneca do bebê tem que ser no escuro também. Não acho que tem que fazer soneca no claro com barulho, tem até umas ideias erradas aí. Não tem que ser assim, soneca no claro com barulho, soneca no escuro. A gente tem que lembrar que tem que ter o ambiente de sono adequado, tem que ter o berço adequado, como eu falei, que eu ia falar, né? Elevação, os bebês gostam de elevação no berço, a maioria gosta. Às vezes seu berço está completamente reto, por isso que ele não está aceitando. Se você colocar um travesseiro embaixo do colchão, vai deixar o colchão mais elevado, não a ponto do bebê escorregar, que é o grande problema do travesseiro anti-refluxo, né? Que o bebê escorrega. Então, uma solução é, você coloca um travesseiro ou um edredom embaixo do colchão do bebê, que não vai ficar assim, tão assim em pé, mas também não vai ficar baixo. Isso ajuda o bebê a dormir melhor. Ele gosta mais de ficar mais elevado, que não fica voltando aquele leite, principalmente se o bebê dorme após mamar. Isso que é bem difícil do bebê que dorme sempre após mamar, se ele é muito novinho. Se ele não ficar o tempo necessário ali, tem um refluxo, não ficar pelo menos uns 10 minutos ali no colo, ele vai se incomodar muito pra dormir bem, porque ele tá com aquele arroto preso, porque ele tá com aquele leite voltando. Então, é umas coisas que a gente tem que ter atenção. Então, o ambiente de sono tem que estar adequado. Não tô falando que precisa ser um breu, que o quarto precisa estar uma escuridão, que não pode nem entrar um fiozinho de luz pela janela, não é isso que eu tô falando. Na soneca não precisa ser assim. Eu não acredito que essa iluminação perfeita para o sono do bebê faça tanta diferença. Eu realmente não acredito nisso, eu acredito mais na autonomia de sono mesmo. Então não tem problema, mesmo que o seu bebê durma no mesmo quarto que você. Porque o recomendado é que o bebê durma no quarto dos pais até os 6 meses. Então, se o bebê dorme no quarto até os 6 meses, ele pode dormir com autonomia, mesmo estando no quarto. A diferença é que tem que estar o ambiente adequado, escurinho, o bebê que vai sendo colocado no berço, já acordado, mas ele tá pronto para dormir, ele tá com sono. Então, mesmo no quarto compartilhado, pode ficar no berço, dormir com autonomia e vai dormir bem a noite inteira. Mas assim, não faça cama compartilhada. Cama compartilhada, não. Risco do bebê cair, né? Outro tema da live vai ser cama compartilhada, eu já falo tanto, eu não vou falar aqui de novo agora, mas depois eu conto pra vocês, né? A Sociedade Brasileira e Americana não recomenda cama compartilhada, e assim, depois que cresce fica pior ainda. Eu vi um videozinho hoje muito engraçado, que era assim, um casal, era um mangá, né? Mangá que fala?
um anime japonês. Era um casal dormindo com os 2 filhos já grandinhos no meio, assim, dos dois. Então, um pai, 2 filhos e a mãe do lado. E aí, a mãe meio que falava pro marido, vamos sair do quarto, tipo, os dois saírem juntos. E aí, o pai saía bem devagarzinho, depois a mãe ia sair. E depois ia uma criança sair atrás, bem devagarzinho, vinha outra criança junto atrás. Então, os dois queriam ter um tempinho deles ali que já era, porque as 2 crianças acordaram quando os pais saíram, né? Então, aquele tempo que o casal poderia ter junto à noite já não vai mais existir, porque aqueles filhos precisam da presença dos pais para dormir por causa dessa associação de sono tão forte. Aí essas crianças não conseguem adormecer sem a presença dos pais. E é isso que acontece com a cama compartilhada. É uma questão psicológica, uma dependência psicológica. A criança acredita que ela não consegue dormir sozinha. Aí todo mundo vai falar, não tem evidência, não sei o que, não sei o que. É a realidade que a gente vê na nossa vida, na vida das famílias. Né? O meu primeiro filho, que eu não fiz certo com ele na época certa, ele tem um amor pela nossa cama que vocês não fazem ideia. E é uma dependência. Ele está emocionalmente, ele ficou assim, emocionalmente ele pensa que não tem essa capacidade de adormecer sozinho. Então ele pensa que ele é incapaz. E é isso que a falta de autonomia faz. A falta de autonomia, ela faz o ser humano achar que é incapaz. Como uma criança que nunca tem autonomia para nada, não toma banho sozinho, por exemplo, com 6 anos, não toma banho sozinho, não se veste sozinho, não come sozinho. A criança nunca resolve nada, aquilo vai deixando a autoestima dela baixa. Aí é verdade, tem uma pesquisa que diz isso, que a criança que não tem autonomia tem autoestima baixa, né? Tem autoestima mais baixa. Isso é o que diz a pesquisa, né? E eu vejo aqui com o meu filho, ele não consegue adormecer sozinho. Na maioria dos dias eu tenho que ficar lá, eu fico longe, eu faço o método acampamento. Já é diferente da minha filha de 4 anos. Ela tem toda uma segurança emocional. Ela vai pra caminha, ela dorme sozinha. Ela não tem medo do escuro. Eu só faço ritualzinho de sono com ela. Então, a cama compartilhada, ela traz esses malefícios de longo prazo. Eu escolhi cama compartilhada por afeto, pois eu trabalho e tenho pouco tempo com a bebê, infelizmente, mas em questão de 1 mês, coloquei ela pra dormir no berço. Então, não é que assim, que você vai ficar longe dela, porque ela vai dormir no berço. Você pode ter todo esse afeto com ela quando ela estiver acordada, né? Porque o nosso afeto tem que ser quando a bebê tá acordada, não quando ela tá dormindo. Então, eu entendo que é bem difícil, né? Hoje ela foi para o berço acordada, meia dormindo e meia dormiu sozinha, que bonitinho. Mas é que a gente tem que pensar não só na gente, né? É claro que, assim, eu entendo totalmente que você passa o dia todo longe dela, que você quer estar junto, porque sente saudade, ela também sente. Mas não é dormindo que a gente supre essa questão emocional, é acordado. Então, assim, nas horas que você chega do trabalho, o tempinho que você tem pra ficar com ela, aí tem que ser um tempo de inteira presença, e ela vai se sentir muito amada nesse tempo. E também na hora de dormir, no ritual de sono, ela vai se sentir muito amada, e você também, você vai colocar ela pra dormir. Aí ela vai dormir com toda a segurança emocional. E depois você vai olhar ela dormindo e falar, ai, que linda. Mas isso, muita gente se engana, né? Que a cama compartilhada, ela não traz afeto. Ela traz mais danos do que benefícios. Porque tanto pro casamento, né, conforme a criança cresce, vai acontecer isso aí que eu falei, dessas 2 crianças que o pai e a mãe saem pra ficar um tempinho juntos e as crianças vêm atrás. E que tempo que esse casal tem junto? E a família não é apenas um bebê. A família é a família. E essa família só vai ser inteiramente feliz quando todos estiverem felizes. Então não adianta apenas a mãe e o bebê estarem felizes e o marido não tá, porque o marido nunca tem atenção, o marido não participa de nada, e aí o marido tá lá jogado. E então essa família nunca vai ser inteiramente feliz. E no longo prazo, os problemas começam a aparecer, né? Pela falta de ordem e rotina. Então, assim, eu entendo bem essa questão que você falou, porque eu também já vivi assim, com meu primeiro filho. Infelizmente, uma filha de uma amiga de 9 anos está passando por questões assim, de insegurança. A criança não quer ficar só sem a mãe. Quando a mãe sai, até quando sai com... E chora quando a mãe sai, até quando sai com o pai. Nossa, bem independente, né? Ficou bem independente emocional. E isso tem a ver com essa autoestima baixa. A falta de autonomia, ela traz autoestima baixa. É engraçado falar autoestima baixa, mas acho que é assim que fala, né? Estima baixa. Mas as pesquisas dizem isso, tem evidência científica que mostra.
E é uma coisa muito real. Tem até adultos que passam a vida inteira sem conseguir adormecer sozinhos. Porque dormiu sempre com a mãe, dormiu sempre com a avó. Então se torna aquele adulto inseguro com medo de tudo. É uma pessoa muito medrosa, emocionalmente mais insegura. Bebê 7 meses, associação de peito e balanço. Vejo impossível desassociar. O problema, Fer, é que muitas vezes a mãe já quer ir direto para autonomia, né? No método que eu ensino, a gente tem todo um processo. Não sei se você já fez consultoria com alguém, fez curso, mas no método que eu ensino, o primeiro passo não é autonomia. Não é você direto a bebê dormir sozinho, desassociada. Tem todo um caminho aí e é longo. Porque pensa, você passou 7 meses com a sua bebê com associação. Aí de repente você quer que se resolva em uma semana. Não vai se resolver em uma semana. No mínimo um mês. Por quê? É um novo hábito que você tá criando com ela. Então vai no mínimo um mês para desassociar, mas não é impossível. É claro que eu analiso vários fatores, ó. Tem vários pilares do sono. Pilar emocional, que envolve a parte emocional. Essa parte que a Gi falou. Esse é o pilar emocional do sono. Esse questão do apego entre a mãe e o bebê. Quanto o bebê está se sentindo amado, quanto a mãe está insegura. Que abrir a porta. Vocês estão me ouvindo? Tava desconectando. Estão me ouvindo? Então, isso que a Gi falou, da questão dela querer ficar com a bebê à noite, tem muita relação com esse apego emocional, o pilar emocional do sono. Quando a mãe quer ficar junto com o bebê, passar o maior tempo junto. E se esse pilar emocional não tiver ajustado, pode influenciar o sono. A gente tem o pilar comportamental, que é o que você falou aí das associações. O bebê que só dorme mamando e no balanço. O pilar comportamental. E a gente tem o pilar fisiológico, que eu tenho que ver como que tá os hormônios dessa bebê. Os hormônios estão ordenados, ela tá fazendo a soneca certa, a rotina tá certa, a alimentação tá certa, tudo isso vai influenciar. E aí a gente tem o pilar psicológico, que diz muitas vezes, diz respeito à mãe. A mãe que passou por um trauma, a mãe que às vezes passou por uma baby blues, uma depressão, ansiedade, tudo isso influencia no sono do bebê também, porque muitas vezes essa mãe ela acaba atrapalhando mais o sono do bebê. Ela vai toda hora mexer com o bebê, toda hora olhar o bebê, toda hora ver se o bebê tá bem. Ela tá com uma certa insegurança ali que influencia também. Igual uma mãe também na consultoria, a bebezinha dela dormia de um jeito estranhos, dormia assim, sabe, muitos bebês dormem com o bumbum pra cima de joelho, que as minhas meninas dormem. E ela ia toda hora arrumar bebê, toda hora ela ia arrumar o bebê. Mas isso prejudica o sono da bebê se a gente fica mexendo neles com eles dormindo, porque pode prejudicar a hora da troca do ciclo de sono. E eu falei pra ela, se ela não tiver com o pescoço torto, se você vê que ela tá respirando bem, sem nenhum problema assim, aí não precisa mexer, mas tem bebês agitados, eles rodam o berço, né, roda a cama dormindo, parece que vai dando cambalhota enquanto dorme, e é bem comum. E aí se a gente vai sempre mexer com o bebê, piora o soninho. Mas aí, Fernanda, depois me explica direitinho o seu caso lá no direct, aí eu consigo te ajudar de alguma forma. Às vezes você marcar uma consulta, aí a gente analisa certinho como que tá o sono dela e como resolver, mas não é impossível não. Eu acredito que não seja impossível. Depende do temperamento também, né? Eu tô atendendo uma bebê, essa bebê que eu falei, que ela ficava rodando das posições diferentes, dormindo. Aquela bebê que ela tem 1 ano e 5 meses e acordava de 40 em 40 minutos à noite. Não dormia nada. E não dormia de dia também. E a associação dela era de dormir, eu não lembro mais agora qual era a associação dela, acho que é do colo. Ela dormia muito no colo. E aí agora, gente, ela tá dormindo super bem. Faz 1 semana que a gente começou as mudanças. 1 semana. E ela já tá assim, estendendo mais à noite. Ela dorme, por exemplo, 8 da noite, acorda às 11. Antes ela acordava 40 minutos. Dormia às 8, acorda às 9, acorda às 10, acorda às 11, acorda à meia-noite. Acorda 1 da manhã, 2, 3. Pensa, essa família não descansa nunca. Não é normal isso. Essa criança está num distúrbio de sono, numa insônia infantil, né? E aí, agora já melhorou. Ela tá acordando menos, mas ela é uma bebê também com menor necessidade de sono. Isso a gente também tem que entender, a questão biológica aí, o perfil genético de sono. Os meus bebês, eles são bebês dormidores longos, né? Eles precisam de muito sono, que eu acho que eu sou assim, o meu marido também. A gente é bem sonolento, a gente precisa dormir muito. Então, os nossos bebês dormem muito, ainda a autonomia ajuda.
Mas aí, se eles não tivessem autonomia, eles acordariam pelo menos umas 2 vezes na madrugada. Mas aí essa bebê, ela tem uma menor necessidade de sono, que é aquele bebê que acorda 4 da manhã e já acordou pra vida, 5 da manhã já acordou pra vida, não tem mais sono porque já atingiu as horas totais de sono. E a gente tem que fazer um gerenciamento aí do soninho dessa bebê pra ela dormir as horas necessárias à noite. Acho que a Maitê é dormidora longa, porque eu e meu esposo somos dormidores também. Então, aí tem essa questão genética que influencia. Mas vamos voltar a falar aqui do soninho do bebê de 0 a 3 anos. Eu anotei várias coisas. Então, erros mais comuns. Um erro muito comum que se faz com o bebê de 0 a 3 anos, não, a 3 meses, é querer passar o dia inteiro fazendo o bebê dormir. Assim, de hora em hora fazendo o bebê dormir. E ficar naquela ansiedade, não, vai dormir, tá com sono, sem saber direito se realmente é sono, se o bebê não tá só bocejando de cansadinho, só sabe quando a gente tá ali no meio da tarde, boceja, mas não significa que a gente vai dormir já. Por isso que é importante dominar esses conceitos sobre a rotina, né? Então, passar o dia inteiro dormindo, tentando fazer dormir. Também um outro erro é não garantir as mamadas eficazes para o bebê durante o dia, é um erro bem comum. Outro erro comum não expor o bebê ao sol pela manhã, não criar uma rotina com ele. Deixar o bebê trocar o dia pela noite, passar o dia inteiro dormindo e a madrugada acordado. Isso é um grande erro, porque a mãe pensa que o bebê tem que decidir como vai ser a rotina dele. Mas não é, é a mãe que tem que conduzir a rotina do bebê. Se o seu bebê tá trocando o dia pela noite, não pode continuar assim. Você tem que ter atitude. Acordar o seu bebê de manhã, 7 da manhã. A conexão tá caindo aqui. Eu acho que eu vou abrir a porta. Minha porta tá fechada. Eu vou sair aqui rapidinho. Minhas lives só tá dando eu saindo aqui. Eu vou sair e vou... Voltei. Eu fui abrir a porta pra ver se o Wi-Fi não fica caindo. Não sei por que tá acontecendo isso com esse meu Wi-Fi. Mas enfim, então, gente, são muitos erros que a gente acaba cometendo por falta de informações corretas. Um outro erro é ficar ansiosa achando que o leite não tá sendo suficiente. Porque assim, se tem alguns bebês que são mais magrinhos, outros são mais gordinhos, o que não pode acontecer é o bebê perder peso, né? Mas alguns bebês ganham menos peso mesmo. Mas aí muitas mães ficam numa ansiedade, aí não dorme bem, não come bem. Aí isso prejudica a produção de leite. Então assim, bebê, você tá aí com um bebezinho até 3 meses, você tem que beber muita água. Assim, vive com uma garrafinha de água do seu lado. Você tem que tomar muita proteína, comer muita proteína em todas as refeições. Comer ovo no café da manhã, um lanche com carne, sabe? Peito de frango ou uma carne moída na crepioca, mas tem que ter proteína, porque o leite ele é formado de proteína. Tem que se alimentar bem, de verdade. Não adianta comer um pedaço de bolo no café da manhã, um pão com manteiga, achar que isso vai te ajudar. Não vai ajudar nada, você precisa se alimentar de forma saudável, comer comida de verdade. Café da tarde também, almoço, jantar, isso vai garantir que a sua produção de leite fique boa, que o seu bebê também durma melhor por causa disso. Porque realmente, um bebê que tá, às vezes não tá mamando bem, pode influenciar no sono. Ele vai sentir mais fome, porque ele não tá ingerindo as calorias que ele precisaria. Às vezes tem que mamar com mais frequência. Às vezes não é mamar com mais frequência que vai resolver, é espaçar mais essas mamadas, para que o bebê faça mamadas efetivas. Mas assim, se o seu bebê está só no leite materno, e ele faz bastante cocô e xixi, ou fica até 3 dias sem fazer, também é normal. Mas assim, até tá fazendo xixi normal, tá normalzinho, fica tranquila, não tem que se preocupar. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Então, a questão do gasto de energia também. Muitos bebês nessa fase não estão dormindo bem porque não estão gastando energia da forma que precisariam. Hoje em dia se fala muito, né, do tummy time, deixar o bebê de bruços. Então é muito importante fazer isso desde o nascimento do bebê, mudar sempre a posição da cabeça do bebê, para ele não ficar com a cabeça torta, né? Eu chamo plagiocefalia.
O bebê fica com a cabeça amassada, assim, que as cabeças ficam bem amassadas mesmo, que aí prejudica até várias questões da saúde do bebê, então tem que tomar cuidado com isso. Muitos bebês têm preferência de dormir só de um lado da cabeça. Eu lembro que aqui o meu José, ele gostava de dormir só do lado direito, e ele ficava, toda vez ele tava assim, aí eu mudava ele e voltava, mudava e voltava. Mas eu tinha que mudar a posição dele, porque senão ele ficaria a cabeça bem amassada. Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão depois tem que fazer fisioterapia. Alguns bebês chegam a precisar até daquele capacete, então tem que cuidar disso com o bebê de 0 a 3 meses. Lembrar sempre da autonomia, que é natural, e viver a sua rotina com leveza. Eu acho incrível, assim, que a gente não precisa ficar tão preocupada de estar fazendo o bebê dormir toda hora. Não, algumas vezes, principalmente em fase de transição, que é o que? A mãe vai chamar de salto. Meu bebê fez 5 meses, não fez 3 meses, ele não quer mais dormir tal horário, tá uma luta, uma briga, só chora. Desiste de fazer esse bebê dormir essa hora, porque ele não está mais precisando dessa soneca. Não sei se vocês sabem, mas o bebê vai perdendo sonecas todos os meses. Ele perde até os 6 meses, né, que as sonecas costumam estabilizar em 2. Antes disso, vai diminuindo todos os meses. Com 3 meses, faz 5 ou 4 sonecas. Com 4, costuma fazer 4 ou 3. Com 5 meses, faz 3. Com 6 meses, faz 2. Então, nessa transição, o que acontece essa transição? O organismo do bebê vai mudando a necessidade de sono dele, dos hormônios. Então, se antes ele tinha sono em 1h30, agora ele tem sono em 2. Se antes ele tinha sono em 2 horas, agora ele tem sono em 2h30. Então, assim, a educação de sono é muito da gente respeitar o bebê, a necessidade fisiológica dele e observar o bebê e garantir que ele tenha um sono de qualidade. Garantir que ele durma bem. Isso só vai trazer muitos, muitos benefícios para nossa vida de mãe, para nossa família. Porque às vezes você que quer aproveitar o máximo de tempo com seu bebê, mas você aproveita o máximo de tempo com ele enquanto também desenvolve bons hábitos com ele, que isso vai fazer com que ele sempre cresça uma criança bem saudável, emocionalmente saudável, sabe? Aí falando essa questão da cama compartilhada, né? O meu primeiro filho, eu trabalhei só 1 mês fora. E eu realmente sentia isso, que quando eu chegava em casa, eu queria ficar o máximo de tempo com ele. E a gente fazia o berço acolpado, né? E eu queria ficar o máximo de tempo com ele, mas eu lembro que eu sempre colocava ele pra dormir no bercinho, porque não faria diferença ele tá dormindo. Ele não vai se sentir amado por mim enquanto ele está dormindo, sabe? Então a gente tem muito que trabalhar também essa questão emocional nossa, psicológica nossa como mães. O estresse na hora de colocar os filhos pra dormir também pode influenciar. Brigas em casa com o casal também influencia. Não sei se vocês têm a live Casamento e o Sono dos Filhos, depois vocês veem. É uma das primeiras aulas da nossa jornada. Então, tudo isso influencia o sono, porque é uma coisa só, é uma família só. Então, a gente tem, às vezes, mania de olhar para só o bebê, mas não é o bebê. É a mãe, é o marido, é os outros filhos, tem irmãos, né? Então, se a gente buscar viver realmente mais ordem, mais virtude na nossa rotina, é isso que a gente vai ter. E aí, você que é mãe, você vai conseguir descansar mais, não vai viver com olheira, vai conseguir trabalhar melhor. Se você tem o seu negócio, trabalhar melhor no seu negócio ou na empresa que você trabalha, vai conseguir cuidar melhor da sua casa, cuidar melhor de você, que muitas mães acabam se esquecendo, né? Fazer um exercício, se alimentar melhor, cuidar de você, se sentir mais feliz, ter algum hobby que você gosta e não passar assim o dia inteiro tentando fazer o bebê dormir, ou o dia inteiro vivendo aquela privação de sono que é tão normalizada hoje, mas que não é normal. Todo mundo tem que dormir, é uma necessidade básica, fisiológica, dormir, né? E dormir bem. Deus não criou nenhum bebezinho pra ficar acordando a noite inteira. A não ser realmente que tenha alguma questão aí, um problema além desses que eu falei, né? Mas é raro, né? É bem raro. Quando eu conversava com essa mãe que começou a consultoria agora, com a bebê acordando cada 40 minutos, ela falou, olha, eu tô pensando em dar melatonina pra ela, o suplemento, né? Eu tô pensando se não é uma questão, no caso dela, de melatonina, porque eu não sei porque ela não dorme bem. E ela já tinha feito uma consultoria um tempo atrás, e eu falei, mas como que você não sabe por que sua bebê não dorme bem? Ela não tem autonomia de sono. É por isso que ela não dorme bem. Ela acorda entre os ciclos de sono e não consegue voltar a dormir. É isso que acontece, porque ela libera adrenalina, ela sempre é aninada no colo, ela vai adormecida para o berço, depois ela acorda e ela tá
assim, libera o hormônio da adrenalina, da fuga, do medo, porque ela não sabe onde ela tá. Ela dormiu em um lugar, acordou em outro. É isso que acontece. Então, aí eu falei, não precisa da melatonina, até porque a melatonina ela vai ajudar a induzir o sono da sua bebê, né? Vai induzir o sono com mais facilidade, mas não vai diminuir o despertar. É igual quem acha que fazer desmame vai diminuir o despertar. Ela até fez o desmame da bebê, achando que ia diminuir o despertar dela. Mas não resolve. Quando chega no nível que se torna mesmo, nesse ponto, tem que fazer autonomia mesmo. E para isso não precisa deixar chorando no berço, esgoelando, abandonada a criança. Não, é um processo, né? Seguindo passo a passo. Dar remédio não adianta. Eu dei Calmin para a Arthur na época, estava desesperada e não funcionou. Esse Calmin, depois eu vou pesquisar. Ele é tipo uma melatonina? Ele precisava de autonomia. Então, mesmo crianças que às vezes têm um comportamento um pouquinho mais atípico, chora muito, ou tem, né, dificuldade na fala, como era o caso do Arthur, mesmo assim é autonomia. Crianças autistas também, me entrou em contato comigo umas mães de criança que tinham um filho autista, ela falou comigo, e eu falei, é autonomia mesmo. Não vai ser no tempo dele, no processo dele, mas é autonomia. Então, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Então, é uma construção mesmo. Com um bebê de 0 a 3 meses, a gente não tem que pensar numa rotina bitolada, mas a gente tem que pensar em bons hábitos diários. Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com hábitos. Você tendo um bom hábito, você não perde. É igual dieta. Você faz dieta, aí se desanda depois, quer voltar a comer tudo as porcariadas e engorda. Mas quando você tem bons hábitos alimentares na sua vida, você vai estar sempre mantendo a saúde ali. Mesmo que um dia ou outro você come uma besteirinha, não sei o que, você vai se manter saudável, porque se tornou um hábito. O sono do bebê é a mesma coisa. É igual o bebê que um dia chora na hora de dormir. O bebê que um dia não consegue dormir com facilidade, perde a soneca, a mãe já fica nervosa. Calma, mantenha calma. O importante mesmo é os hábitos sendo construídos dia após dia, sabe? Não é... E também assim, questão da autonomia. A gente não tem que fazer também a ditadura da autonomia. Não, todo bebê precisa ter autonomia 100%. Não é assim também. Cada bebê tem o seu ritmo, né? As suas necessidades. Não é todo bebê que vai dormir 12 horas com 3 meses. Como eu falei, é natural que eles acordem pelo menos 2 ou 3 vezes na madrugada nessa idade. Vai diminuindo esses despertares. Então a gente tem que ter muita leveza na nossa rotina para não querer criar também uma ditadura. Porque quando a gente tem essa leveza, essa paz emocional, isso passa pro nosso bebê. Eu tava falando com a mãe na consultoria isso. Ela, eu fico muito ansiosa que ele acorde, que ele tá assim, faz soneca curta. Eu falei, calma, você tem que se manter muito calmo. Porque senão o seu estresse, a sua ansiedade passa pro bebê. Eles sentem, os bebês sentem tudo, eles são muito sensitivos. E influencia o sono. E é isso, ó. Na consultoria de sono eu vejo esses resultados. E eu estou com as inscrições abertas agora, eu não tenho muitas vagas. Então, se você tá precisando aí organizar o soninho do seu bebê, pode ir lá na minha bio pra me explicar o seu caso. Pra eu entender como que é o seu caso, se a consultoria de sono é o mais indicado. E aí, gente, eu vou fazer o sorteio de quem tava aqui comigo na live. E falta 4 dias, né, pra acabar a nossa jornada. Não, 3 dias pra acabar a nossa jornada, então até que foi rápido, né? Passou rápido, até por mais que eu tenha me desgastado tanto. Porque, parece que é fácil ficar falando aqui na frente do celular, mas não é. E gasta muita energia. Muita energia. Depois eu fico me sentindo assim, parece que passou um caminhão em cima de mim. Tanto falar. Mas vale a pena, porque eu sei que o que eu tô contando pra vocês é muito importante. É uma coisa que realmente torna a vida das famílias melhor. Então, pra mim, tem muito valor essas informações que eu passo, sabe? Não é uma coisa que eu sei que é vã. Não, eu sei que vai fazer realmente diferença na vida das famílias, das mães que entendem. Aí eu tava até pensando, com o meu primeiro filho, eu tinha um sentimento tão estranho que eu acho que era um pouco de desnutrição também. E também que a vida mudou, né? A vida mudou, agora era eu e aquele bebezinho. Eu não trabalhava mais, tava de licença maternidade. Mas eu senti uma necessidade tão grande de me ocupar, de fazer outras coisas, não apenas cuidar dele, porque eu me sentia muito sozinha. Eu me lembro, né? Eu acho que faz parte do meu temperamento isso, de querer fazer muitas coisas.
por causa disso, de não querer ficar sozinha. Eu acho que faz parte da minha personalidade. Então, mesmo com 4 filhos, eu gosto muito de estar com as mães, conversando com as mães todos os dias. Não que eu não tenha muito trabalho com a rotina aqui com eles, que é quase a gente o dia inteiro juntos, né? Mãe em tempo integral. Mas, assim, eu gosto muito desse trabalho, de ajudar as mães, de compartilhar essas coisas que eu compartilhei com vocês. Então é isso, gente. Quem tem mais alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta sobre a consultoria, pode perguntar aqui. Aí a consultoria, a gente faz... a mãe preenche um formulário antes da gente marcar nossa reunião online. Aí depois a gente faz nossa reunião online. No plano de 30 dias, são 2 reuniões, 2 chamadas de vídeo, né? E aí a gente faz o acompanhamento, aplicando passo a passo. E vendo onde precisa ser reajustado, o que pode ser melhorado, o que a mãe está passando, como eu posso ajudar a mãe naquele momento. Aí eu vou conversando todos os dias lá no WhatsApp com as mães para ver como que tá o processo. Então, cada bebê tem o seu ritmo, o seu tempo, mas eu vejo muitos resultados bons quando a mãe persiste ali e vai com calma e paciência, sem estresse, né? Buscando criar bons hábitos, que é o mais importante, é o hábito, né? Do que simplesmente uma dieta. Não, é um hábito, uma coisa que você vai construir pra sempre. Uma coisa boa que você vai construir pra sempre. E aí, essa última chamada de vídeo a gente faz no fim da consultoria. E eu amo esse trabalho. Gosto muito de ajudar os bebezinhos a dormirem melhor. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. E amanhã o tema da nossa live vai ser o choro do bebê. Como entender o choro do bebê. Quando que o bebê chora? Por fome, por gases, por refluxo. Tem até um tipo de choro que o bebê faz para cada chorinho, assim, para cada coisa. Quando o bebê vai crescendo, a gente vai identificando. A gente vai conseguindo saber, esse choro aqui é fome. Esse choro aqui é dor. Normalmente o choro de dor é um choro mais agudo, né? O bebê dá aquele grito mais agudo, assim. Um choro de sono, se já passou da hora de dormir, aquele choro mais desesperado, né? Aquele choro mais grosso. Então, tem todo um estudo sobre isso, sobre o choro do bebê, bem legal. Aí eu vou trazer aqui pra vocês amanhã. Ajuda muito. Se você conhece alguma mãe de bebê de 0 a 3 meses, aí chama ela pra live. Porque esse assunto de choro deixa as mães, assim, tão preocupadas, que muitas vezes ela acha que o bebê tá chorando porque ela tá fazendo alguma coisa errada. Ela acha que o bebê tá chorando porque ele tá com dor, mas não é dor. Porque tá com fome, mas não é fome. E aí a mãe entra num desespero. Então a gente tem que, primeiro passo, quando o bebê tá chorando, manter a calma, né? Eu lembro que eu tive esse dom de aprender isso na 3ª filha. Que aí ela começava a chorar. Às vezes dava umas crises de gases, porque eu comia feijão. Ela não podia comer feijão, que dava gás nela. E eu mantinha calma, eu acalmava ela no colo, assim, eu ia acalmando, e ela chorando. Mas eu mantinha calma, porque eu sabia que ela ia passar por aquilo. O choro não é pra desesperar, porque todo bebê chora. Claro que tem as questões ali que são de problemas de saúde. Um refluxo, às vezes, dói muito no bebê. E ele precisa de um tratamento, é uma coisa que dói, aquele choro fora do normal. Bebê com alergia alimentar, que ainda não foi descoberta, aquele bebê que chora muito também. Então tem vários detalhes aí que a gente vai conversar amanhã. Mas é isso, muito obrigada quem ficou comigo aqui. Hoje você infelizmente não ganhou o livro, mas vamos ver se dessa vez você ganha. A gente vai fazer o sorteio de novo. Eu consegui reparar que era feijão muito mais fácil, as cólicas da Maitê. Não, mas feijão, eu fiquei impressionada. Os meus bebês recém-nascidos não podem comer feijão. Pior que no José, eu comi broto de feijão. Não sei se vocês conhecem. É um broto de feijão japonês, que é um negócio, tipo uma verdura lá que a gente faz refogado com bife. Aí eu comi, mas aquele menino chorou de gases. Coitado. Porque assim, o que acontece? Tem muito médico que vai falar que não tem nada a ver esse negócio aí, que o que a mãe come vai pro leite. Mas a questão é, as toxinas desses alimentos chegam ao leite e depois chegam ao bebê. E ele que tem um intestino imaturo, que ainda não está completamente desenvolvido ali até os 3 meses normalmente, aí tem os gases e as cólicas às vezes. E sabe o que ajuda muito pra acalmar os gases do bebê? Toda troca de fralda, você levantar a perninha dele, fazer bicicletinha fora da crise. Fazer a bicicletinha, tirar os gases do bebê antes dele ter uma crise de dor, com aqueles gases presos. Eu fazia isso com o José, era muito engraçado, porque toda troca de fralda eu levantava as perninhas dele, era muito pum que ele soltava. E aí depois não tinha crise de dor, porque ele já tinha soltado tudo, também ajudava a fazer cocô.
que é uma coisa que os bebês sofrem ali até os 3 meses. Então, o que a mãe come influencia sim no choro do bebê. Eu lembro que com o José, nosso primeiro mês foi uma loucura, mudando de casa várias vezes de Airbnb, foi uma novela, porque minha mãe estava internada em outro estado. Então, a gente comia muita pizza, minha alimentação estava bem ruim, porque a gente chegava no Airbnb e não dava nem pra cozinhar, que não tinha comida e a gente não tinha... Tipo assim, ia fazer uma comida era uma loucura. E aí a gente pedia pizza ou comia alguma coisa. E eu via como ele chorava no outro dia, dava uma dó. Chorava de dor. Mas era assim, era porque eu tinha comido a pizza cheia de queijo. E ele não se dava muito com a proteína do leite ainda. Agora não tem mais isso, né? Mas ele tinha, eu vi que o leite fazia muito mal pra ele. O leite, o feijão e outras coisas que eu comia. É bom ter atenção com o ovo também, que pouca gente fala, mas muitas bebês são alérgicos a ovo. O meu primeiro filho, ele era alérgico a ovo. E eu tinha uma dieta bem fitness, comia muito, muito ovo. E ele vivia chorando de dor por causa daquele tanto de ovo que eu comia. Ele fazia muito cocô também. E eu via que era a proteína do ovo, que ele tinha alergia. E eu consumindo aquela proteína que ele tinha alergia. Então é coisa que a gente tem que ter atenção. E aí você faz igual a Gia aqui, você vê se faz o teste, tira, depois coloca de novo. E aí você vê se é realmente ou não. Ah não, Lara, tirei tudo, não fez diferença nenhuma. Então, realmente não é. Não é isso. É questão de maturidade do intestino mesmo do bebê. Mas é isso. Com paciência, vivendo um dia de cada vez. Vai aproveitando o seu bebê, que é o mais importante. Porque passa muito rápido. Os 3 meses do bebê passa voando. Por mais que ele seja mais sensível, precise de mais cuidados. Depois entra em uma outra fase com o bebê. Então, muda tudo. Então, tem que aproveitar mesmo cada segundinho com o bebê. Mas não precisa aproveitar cada segundinho com o bebê dormindo junto. Pode dormir o bebê no berço dele. Você vai estar aproveitando do mesmo jeito. Porque a gente aproveita o bebê quando ele está acordado. A gente não aproveita o bebê dormindo, né? E o bebê não aproveita a gente dormindo. Então, todos esses vínculos emocionais, eles são feitos quando o bebê está acordado, né? Então é isso. Se vocês conhecerem alguma mamãe com bebê pequeno, que tá precisando melhorar o soninho, então indica o meu perfil pra elas, me indica aí, pergunta se ela quer melhorar o sono, tem a consultoria que ela pode fazer, que por enquanto ainda tem um preço bem bom a consultoria, tenho aí 3 opções de valores. Então, muito obrigada, Gi, pela participação aqui. Então, cama compartilhada não é bom que seja hábito, né? Não é bom que seja hábito, uma vez ou outra. Tudo bem, mas assim, um hábito mesmo não é tão bom. Até tem outros motivos, depois eu te explico os outros motivos da não fazer cama compartilhada, né? Porque não é bom que a criança se acostume a dormir com adulto, sabe? É uma coisa assim mais complexa, mas aí a gente vai conversando. Muito obrigada, gente, vocês ficaram aqui comigo hoje. Hoje eu tô mais acordada, que eu, imagina, tomando café 9 da noite. Ontem eu tava dormindo, graças a Deus que a Val deu aula pra gente. Então, se você não viu a aula de ontem, veja que a Val deu uma verdadeira aula pra gente, que é mãe, como se organizar na nossa rotina, quais as prioridades que a gente tem que ter, como que a gente vive uma rotina mais produtiva para dar conta da casa, das crianças, da nossa vida espiritual. Uma técnica de relaxamento que ela deu, que ela é uma... acho que ela é hipnóloga. Ela trabalha lá com hipnose, mas ela é católica, então cristã, não tem nada de fora do normal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vou deixar a live salva aqui, viu?